galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente tem a proposta de falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, mental, emocional, profissional, saúde financeira. Então, se você pretende buscar uma vida com mais qualidade, aproveite e já se inscreve no canal, já comenta, já curte, já faz tudo que vocês sabem que vai fazer, que tem que fazer, porque a gente precisa da colaboração de vocês também. E hoje eu tenho o prazer de ter como convidado o Keiner, que mais uma pessoa que veio aí do ecossistema do Joel J, né? Uma pessoa que a gente se aproximou aí há pouco tempo, mas que a gente já vem trabalhando e a gente tem muita coisa em comum. Então eu vou apresentar formalmente e você fica à vontade aí para se apresentar do jeito que você gosta. Tá bom. Então, o Keiner é fisioterapeuta há 17 anos, pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Como mentor, é criador do Movimento Inteligente, que já formou mais de 6 mil alunos, além de ser empresário, dono da KLM Treinamentos, palestrante internacional e autor do livro Movimento é a Arte da Cura, que está aí no forninho para ser lançado, né, Keiner? Tá no forno. Então, Keiner, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, seja muito bem-vindo e se apresente aí da forma como você quer se apresentar, da forma informal agora. Maravilha. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu gosto bastante de quem usa o movimento como ferramenta para salvar a vida das pessoas, então, como você faz isso, parabéns por esse trabalho. Então é isso, eu sou o Keiner, fisioterapeuta, nascido em Santos, e um apaixonado pelo movimento desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que sabe quando você se entende por gente? Tô aqui, eu tava dentro de uma academia, que meu pai ele é professor, né? Foi professor de educação física, e desde então eu sempre vi o movimento como uma coisa gostosa, e não como uma coisa de chata, de obrigação. Então, por isso que eu acredito que eu sou assim. Mas eu também acredito muito, que eu falo para as pessoas, né, que eu falo quando eu dou palestra, que muita gente vem nesse mundo para fazer algumas coisas, e nós viemos para salvar vidas através do movimento. Então, eu me vejo como essa pessoa que vim para cá para salvar vidas através do movimento. Então, esse sou eu. Ah, que legal. E é muito bom você falar isso, porque hoje a gente tem um cenário muito complexo de sedentarismo, né? Eu acho que a pandemia piorou muito isso. E eu estava vendo um dado bem preocupante, assim, o Brasil, a gente tem a sensação que, eu não sei, a gente vive numa bolha que tem a sensação que as pessoas fazem muita atividade física, né? Mas a grande realidade é que eu vi que quase metade dos brasileiros são sedentários, e o que mais me preocupou, Keiner, foi ver que mais de 80% dos adolescentes estão sedentários, né? Como é que você vê isso, né? Você tem esse olhar para fora da bolha, da nossa bolha, né? Porque eu falo, gente, todo mundo que eu convivo faz alguma espécie de atividade física, né? Como que você vê esse cenário hoje e o que você vem fazendo, o impacto do que você vem fazendo para mudar isso? Vamos lá. Eu vejo isso com bastante preocupação, porque o sedentarismo é o problema que mais mata as pessoas no mundo. É mais do que qualquer outro problema, mais do que qualquer guerra, mais do que qualquer outra coisa, é o sedentarismo que mata as pessoas. Porque muita gente fala assim, mas é o câncer, é a doença cardíaca, é a obesidade, mas tudo que leva a esses problemas ou ao agravamento é o sedentarismo. Então a primeira coisa que eu vejo é um problema que as pessoas precisam enxergar como um problema, porque eu vejo hoje que há muito romantização para problemas, como pela própria obesidade, uma romantização, tudo bem ser acima do peso. Não, não é tudo bem. Exatamente. A estética, eu não estou falando da estética, mas estou falando de saúde. Não é em relação a colocar ou não uma roupa, que isso aí cada um, mas o que eu estou falando é em relação a ser uma doença, né? A obesidade, a gente sabe, tem um CID, que é uma doença. Então, isso é preocupante. O que é mais preocupante é que essa questão de romantizar um problema grave. Não é romantizar um problema que está tudo bem, que se a pessoa tiver ou não, não vai fazer diferença na vida dela. E vai. Mas só que não faz diferença na vida dela apenas. Faz diferença na vida dela, na vida da família, na vida dos filhos dessa pessoa, no ambiente que ela está e, óbvio, o impacto que tem isso em relação a gastos
né, com a saúde é gigante. Eu falo uma coisa que às vezes eu fico bravo, assim, quando eu vejo um pai ou uma mãe que você já vê que está acima do peso e que você vê que esse pai e a mãe está dando um alimento ruim pro filho. Pequeno. E aí eu falo um exemplo que até as pessoas, assim, não, na verdade não é uma brincadeira, mas é uma metáfora e que às vezes as pessoas ficam até chocadas com isso. Que eu falo assim, ó, eu penso assim, né? Óbvio que eu não faria isso, mas eu penso assim. Quando eu vejo essa cena lá, um pai e uma mãe, os dois acima do peso, dando uma comida assim extremamente gordurosa por um filho pequeno que eu digo 1 ano, 2 anos, assim, que ele não tem poder de escolha, né? A gente que escolhe. E aí você vê, aí eu falaria assim, se eu chegasse para essa mãe e para esse pai, se eu chegasse no seu filho agora e desse um tapa nele, o que você faria comigo? O que você faria comigo? Se eu desse um tapa forte. Tá maluco? Tá maluco? Você ia me bater? Pois é, mas se eu desse um tapa no seu filho, ia doer na hora, um pouquinho, e daqui a 5 minutos ou, sei lá, 10 minutos não ia estar sentindo mais. Mas só que o que você tá fazendo, você tá dando milhares de tapas no seu filho por dentro. Você tá acabando com a saúde dele, você tá acabando com o aprendizado dele, sim, você tá acabando com o futuro dele. E aí isso que você falou, assim, os adolescentes, então, porque a gente vem nisso, né, nessa questão de as pessoas não se preocuparem com a saúde dos filhos. Então, isso pra mim é uma coisa que eu venho falando sempre, que eu venho batendo isso todos os dias, que eu acredito que a gente faz a nossa parte. Então, por isso que a gente fala isso, né, o saúde, movimento. Então essa preocupação é bem grande, por isso que todos os dias eu tô lá batendo nessa tecla para que as pessoas se conscientizem desse problema. E isso tem que começar da gente também, né, Keiner? Porque a gente, quando eu falo que a saúde está doente, né, que é o título do meu livro, eu falo não só dos profissionais de saúde, né, o sistema todo ele é muito mais voltado para a doença, né? E muitos profissionais de saúde também são sedentários, né? Eu sou enfermeira e é um público também bastante sedentário, bastante sobrepeso e obesidade. Então, que a gente tem que dar o exemplo, tem que começar pela gente, né? Porque como que a gente cuida do outro sem a gente cuidar da gente, né? Exatamente. Então, eu queria entender como é que começou, né? Você sempre gostou do movimento, escolheu a fisioterapia, você veio de um trabalho com esporte, né? Fala um pouquinho desse período que você trabalhou com esporte e como o esporte impactou e impacta, porque você ainda pratica esporte, na sua vida como pessoa e como profissional. Então, vamos começar lá desde a época que eu era bem pequenininho. É isso Primeiro, aí. meu pai e minha mãe, eles se conheceram numa piscina. Ah, que legal. Minha mãe nada até hoje, é uma atleta de natação. E então, quando eu era pequeno, eles sempre me incentivaram a praticar esporte. A natação, o futebol. Sou apaixonado pelo futebol. Tentei ser jogador de futebol, mas não deu certo. Também? Você foi nascer logo em Santos, né? Pois a concorrência era grande. Era muito grande. Ainda bem que se eu fosse, eu ia querer estar ajudando o Santos lá, que tá triste o negócio. Mas vamos lá. Então, e aí, assim, o esporte que eu comecei a praticar com mais intensidade foi a natação. Foi até aí que da onde que eu conheci o Joel, né? Não fui atleta como ele, não fui atleta profissional de natação, porque chegou uma época que eu conheci o vôlei. E aí foi até aí um dos motivos de eu ter conhecido a fisioterapia foi por causa do vôlei. E aí o vôlei, sim, eu pratiquei de forma profissional lá em Santos, né? Eu joguei pela cidade de Santos, joguei alguns campeonatos da faculdade e tudo mais. E eu sempre gostei, sempre tive um sonho de viajar, de fazer parte de uma equipe com o esporte. Mas só que o meu talento no vôlei também não adiantou muito porque eu não tinha altura. Eu cheguei a jogar de líbero e tal, mas aí chegou um momento que eu escolheria ou a faculdade ou o vôlei. E aí eu escolhi a faculdade. Porém, a faculdade me proporcionou estar perto do esporte, que me proporcionou ser fisioterapeuta de equipes profissionais, de atletas profissionais, de triatlon, depois veio da natação.
Então o esporte está na minha vida desde que eu era pequeno, na minha formação de adolescente e também na faculdade. E aí na faculdade eu quase fui trabalhar com crianças especiais na PPC e na APAE. Mas quando eu estava para assinar minha carteira, eu fui chamado para ser fisioterapeuta da natação profissional do Corinthians. E como era a minha paixão, como era aquilo que eu gostava, não que eu não gostasse, era a minha segunda paixão, a neuroinfantil. Mas aí eu segui para a área do esporte, então até hoje, né, eu pratico esporte e ainda acompanho alguns atletas, às vezes dando algumas sugestões e dicas. Não tenho hoje nenhum atleta específico que eu acompanho, mas estou sempre junto. Quando eles precisam de alguma coisa, eu dou alguma orientação. Então eu sempre busquei estar perto do esporte, estar perto de atletas, porque é o que eu gosto, que é o que eu amo. Eu sempre falo que, assim, tudo que eu aprendi no esporte eu levo para a vida, né? Não só a parte física, né, que é a mais óbvia talvez, mas a parte mental mesmo, como a gente enfrenta os desafios da vida, como a gente lida com tudo que acontece que a gente não controla, né? Eu acho que o esporte, ele, além de condicionar fisicamente, ele condiciona a gente mentalmente, né? E eu vejo muito essa diferença, voltando um pouquinho ali para os adolescentes, né? Eu não tenho filho, mas as minhas amigas que têm filho, eu vejo muita diferença de quem tem filho no esporte e quem não tem filho no esporte, né? Essa fase da vida que normalmente a gente passa tantos desafios e com essa coisa da pandemia eu acho que piorou muito e os adolescentes estão tendo muito adoecimento mental, né? E a gente estava falando aqui antes que a atividade física, o movimento, mexer o corpo de alguma forma, ele é o tratamento de primeira linha hoje para basicamente todas as doenças que a gente tem, né? E hoje você atua você ainda atende ou você só dá curso? Quando há alguma necessidade especial, eu atendo. Né? Quando alguns amigos mais próximos estão precisando, eu faço esse atendimento. Mas hoje eu estou focado no digital, então eu trabalho com cursos, ensinando profissionais a fazer o que eu fazia presencialmente e também na parte digital também, com palestras. Mas quando há alguma necessidade, eu faço um atendimento. E como que começou essa ideia de ensinar outros profissionais, entrar no digital? Em que momento você teve esse feeling porque você entrou no digital quando tudo era mato ainda, né? Sim. Então, como veio essa ideia? Como você sentiu essa dor? Porque é uma dor de muitos profissionais, né, da educação física, da fisioterapia, de quem trabalha com movimento de certa forma, de realmente, eu não sei, né? Eu fiz enfermagem, a gente não fala muito sobre isso, mas eu acho que eu tenho a sensação de que as faculdades elas acabam sendo muito limitadas para algumas coisas, né? Como que veio essa ideia de entrar no digital e trabalhar formando outros profissionais? Eu lembro que eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre gostei de falar. Eu lembro quando a gente tinha trabalhos na faculdade, no colégio, eu falava assim, não, pode deixar que eu falo. E assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa na minha, tranquilo, eu sou quieto, eu não sou um cara falante. Mas você fala assim, eu falo. Dá um microfone e um palco que pra mim é tranquilo. Um pagode, negocinho também, né? Que pra mim é tranquilo, eu consigo me desenrolar bem em relação a isso. Então eu lembro na faculdade que tinha grupo de estudo, eu falei, não, pode deixar que eu... Então eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de ensinar. E eu acredito que tem uma facilidade para pegar um assunto complexo e transformar de um jeito que as pessoas entendam. Em 2009, eu tive a oportunidade de dar uma aula com o Joel na faculdade. Foi 2009, ou foi 2009 ou foi 2010, não me recordo exatamente. E aí eu dei essa aula para ele, eu tinha começado ali com Pilates, e ele falou, pô, que legal esse lance aí de Pilates. E o primeiro curso que eu dei com ele, acho que foi 2009, foi nesse tempo aí. Foi o primeiro curso que eu dei foi com o Joel. Ele falou, cara, o que tu manja? Ele falou, cara, eu trabalho muito com terapia manual. Ele falou, pô, mas tu conseguiria ensinar os profissionais? Eu falei, consigo. Então tá, ele tinha lá acho que era Prime, não lembro. Ele tinha uma empresa que fazia isso, né? E eu falei, putz, eu gostei disso. Gostei.
Em 2010, eu já estava ali trabalhando, eu fiz um curso de Pilates. E nesse curso, que foi aqui em São Paulo, eu conheci o Rafael Juliano. Rafael Juliano era dono de uma empresa de curso de Pilates. E aí a gente se conheceu, a gente se conectou, a gente vinha junto embora, a gente pegava metrô junto. E aí ele falou assim, cara, tu não tem vontade de dar curso? Eu falei, muita. E nessa época eu trabalhava no Corinthians. E ele falou, então, eu tenho uma empresa de curso e tal, tô precisando de professor e tal, vi que você tem um perfil. Eu falei, conta comigo. E aí ele me chamou, e é o que a gente tava falando agora, né? Eu tô buscando a sorte. Aham. E nesse dia a sorte, eu trombei com a sorte, que era conhecer o Rafael. Mas só que a sorte, ela também, as pessoas têm que entender que ela vem para quando você está preparado e disposto. E atento, né? E atento. Porque às vezes ela passa na sua frente e você não enxerga. Não enxerga. E aí eu estava disposto, que chegou um dia, ele no domingo, me ligou, falou, cara, eu tô com um problema. Eu preciso de alguém para dar um curso amanhã, aqui em Campinas. Eu estava em Santos, isso era um domingo à tarde, final de tarde. Eu lembro que eu tava com uma ex-namorada minha lá em Santos, no shopping. E aí eu falei, o seguinte, eu tenho que ir pra Campinas. Agora você imagina, você tá com uma pessoa lá, com uma ex-namorada sua, você atende um telefone no domingo, no final da tarde, você fala assim, olha, eu tenho que ir pra Campinas. Se fosse uma pessoa, eu falasse, não dá, não vou. Mas só que aquilo era o meu sonho. Aquilo era o meu sonho. Aquilo era o que eu queria. Aquilo era... Chamou, é o propósito. Me chamou. E aí eu fui, falei, beleza, tô aí, vou. Fui. E aí eu dei o curso, era um curso de segunda, terça, quarta e quinta, dei esse curso. E aí começou a minha história no Pilates, né? Eu já tinha feito o curso, então eu comecei a dar curso com a Vol, que na época era Espaço Vida. Eu comecei em 2010. Em 2013 a gente virou sócio. E desde então eu dei, sei lá, quantos cursos desse de Pilates. Mais de 100 turmas aí pelo Brasil inteiro, todo final de semana dando curso, dando palestra. Aí veio os eventos que a gente organizava em Gramado, em Campinas, em Florianópolis. O Joel deu muitas palestras nesses eventos. E engraçado que nessa época, 2014, 2015... eu que falava que esse cara é muito bom, ele tem que estar com a gente. E a sala dele era menorzinha, porque as pessoas não procuravam muito. Olha que engraçado, né? Mas eu queria que o cara estivesse com a gente ali. Então eu comecei na área de cursos, assim, de ensinar profissionais assim. E aí, esse ano, a gente está em 2023, eu decidi separar deles, né, da sociedade. A gente é irmão, amigo. E seguir a minha carreira com a minha empresa. E fazer ainda mais, seguir ainda mais o que eu gosto, o que eu quero, que é pegar aquilo que eu sei e dividir. É porque a gente é um. Sim. A gente, igual eu falei assim lá no começo, a gente veio aqui para tirar a dor das pessoas através do movimento. Então, se eu ensino isso para outras pessoas, mais pessoas vão fazer isso. Sim. Então, é por isso que eu tô aqui e também gosto de ensinar por conta para difundir a minha mensagem. E o digital você entrou em... O digital a gente começou em 2014 para 2015. Cara, assim, eu gosto muito do seu perfil, porque ele é muito didático. Eu uso várias coisas que eu aprendo no seu perfil. E tem lá ali os tonzinhos de humor, né? Quando eu vejo aqueles caras todo hipermobilidade, que me dá nervoso de ver aquilo. E é muito legal a forma como é muito didático, assim... Qualquer pessoa, mesmo quem não é profissional, hoje em dia tem muita praticidade, né? Com o elástico, eu mesmo vim de viagem, tem 2 elásticos ali, porque eu sei que se eu não conseguir fazer nada, pelo menos alguma coisa com o elástico eu vou conseguir fazer. E os profissionais começaram a te procurar por conta do Pilates ou já por conta de você, do teu perfil mesmo ali, das redes sociais? Eles procuram muito... igual você falou, pela facilidade que eu coloco ali. Então é um conteúdo que ajuda eles. E aí tem uma frase que eu aprendi com o Thiago Brunet, que ele fala: use a isca do entretenimento para entregar conhecimento. Então ele fala para você, e aí eu uso muito isso. Uso o entretenimento, uso um assunto em hype para você entregar um conhecimento para as pessoas falar, legal.
aprendi alguma coisa. Mesmo dando risada, eu aprendi ou me abriu a mente para alguma coisa. Então, os profissionais, eles me procuram no digital. Óbvio que eu sou intencional por essa procura. Né? Eu faço um post para ajudá-los, mas ao mesmo tempo para vender. Deixar com vontade de quero mais. Deixar com vontade de quero mais. Então, eu acredito que essa procura é justamente pela metodologia, que eu falo que todo mundo tem que ter, mas principalmente pela praticidade e facilidade que ele olha ali o Instagram e ele fala, putz, isso aqui é fácil. Então, se ele entrega isso aqui no Instagram, no curso dele, com certeza ele vai entregar mais. Então, é por isso que eu acredito que os profissionais me procuram, pela praticidade. E você ainda vê muita resistência, assim, porque profissional de saúde, primeiro a gente não aprende a empreender, né? A gente aprende a empreender quando a gente busca isso fora da faculdade ou quando a gente tem já um ambiente propício para isso. E muitos profissionais de saúde, assim, eu ainda tenho esse olhar, porque eu percebo isso no meu público, por exemplo, que é mais de enfermeiros. A galera ainda tem um preconceito da venda, essa coisa do... mas eu sou profissional de saúde, né? Tem aquela coisa, aquela romantização também do profissional de saúde que cuida do outro, que dedica a vida a cuidar do outro, aquela coisa, né, mais devocional. Você encontra essas barreiras ou o seu público já é um público que já vem pronto? Não. Não, é muito. É que a gente da área de saúde é muito assistencialista. Isso. Então a gente acha que cobrar, vender é uma coisa ruim. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que eu trabalho com a mentoria, eu trabalho justamente isso. E a pessoa falou assim, não, Kenny, eu não sou vendedor, eu sou fisioterapeuta. Na minha cabeça tá, quando eu escuto uma coisa dessa, nunca vai sair da onde tá. Porque assim, ó, o que eu vejo hoje? Quando as pessoas atingem um patamar de ganhos financeiros, elas acreditam que aquilo é bom só porque é acima da média. Quer dizer, é um pouco acima da média. Vou dar um exemplo. 2% dos profissionais ganham acima de 10 mil reais da área da fisioterapia e educação física. 2%. Então, se você está nesses 2%, você fala, e se você ganha 18, 20, você fala assim, cara, tô acima da média, tô... E aí, primeiro, arregaça de trabalhar o dia inteiro. Sim. Não tem vida. Mas só que ela não sabe que ela pode ganhar 30, que ela pode ganhar 40, que ela pode ganhar 50, que ela pode bater 100 mil no final do mês. Infinito. Pode ganhar infinito. Mas só que mais do que isso, quando eu pergunto assim, ó, daqui a 20 anos, você se vê fazendo a mesma coisa que você faz hoje? Se você falar que não, porque é não, óbvio, quem daqui a 20 anos, uma pessoa com 30, vai estar fazendo? Acordando às 6 da manhã e regaçando de trabalhar até às 20. Não vai estar com a mesma energia, não vai estar com a mesma intensidade. Por mais que treine, não vai estar. Por mais que esteja com a saúde a milhão. Sim, não vai. Você vai querer estar fazendo a mesma coisa? A pessoa fala, não. Aí fala, e qual movimento você está fazendo para isso? Nenhum. Então, por que você acha que vai... As pessoas acham que eu trabalho... A gente tem estúdio de pilates, clínica, que do nada vai brotar uma fila no estúdio, ou senão a pessoa vai... E não vai acontecer. Se ela não... E aí a gente fala de movimento, né? Se a gente não fizer esse movimento de estudar empreendedorismo, de estar em cursos, de estar em eventos, de estar em mentorias, de fazer acontecer e estudar isso de forma... não é só se matricular, é estudar, é aplicar, é viver aquilo de uma forma intencional, igual a força que ele faz para fazer um curso técnico, não dá certo. Então, se ele não apertar o acelerador nisso aí, ele vai continuar vivendo um ano 10 vezes o mesmo ano, ao invés de viver 10 anos. Você me fez lembrar de 3 coisas aqui. Uma foi uma vez uma fala de uma ex-chefe minha, que a gente estava falando negócio de salário e tal, e eu sou funcionária pública ainda, né? Eu trabalho na rede federal. E a rede federal é a que paga melhor dentro da realidade e assistência hospitalar, né?
E aí ela falou, mas você está reclamando de barriga cheia, porque o nosso salário é o melhor da categoria, nananã. Aí eu virei para ela e falei assim, qual é a sua régua? A minha régua não é a enfermagem. Isso foi uma coisa. A outra coisa foi quando eu fui no primeiro EAP do Joel, né, que para quem não sabe, é um evento de empreendedorismo, que eu chorei 3 dias seguidos. Me bateu uma ansiedade e um negócio, porque era assim, um negócio novo que abriram, um portal que se abriu na minha frente. E eu falei, onde eu estava que eu não enxerguei, que eu não estava vendo isso? Né? É muito de realmente, de você buscar. E eu estava ali porque eu estava buscando algo novo que nem eu sabia o que era. E a terceira coisa que eu lembrei foi uma amiga fisioterapeuta, que eu vivo enchendo o saco dela, porque ela é referência no que ela faz, ela é RPGista em Niterói, ela é referência lá. E ela é lotada, ela não tem agenda. Falei, cara, se não tem agenda, aumenta o preço. Ai, mas eu não posso porque eu já sou... Não importa. Se as pessoas continuam te buscando, aumenta o preço. Aí eu comecei a falar para ela, cara, você tem que criar um método. Se você é referência, cria o seu método, ensina outros profissionais. Mas ela fica, mas eu não consigo. Aí já indiquei várias pessoas para ela fazer, né, tentar abrir a cabeça fazendo mentoria com outros fisioterapeutas, já indiquei, enfim. E ela ainda está ali. Mas é isso, é um trabalhinho de você realmente... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Para você mudar a mentalidade desses profissionais e entenderem que... Até porque, se eles não fizerem dessa forma, eles não vão ter tempo nem para cuidar de si, né? Vai estar todo mundo doente, não vai ter nenhuma aposentadoria se demole, porque a maioria não se programa financeiramente, né? Por isso que... Até no meu livro, um dos pilares que eu falo é educação financeira, porque as pessoas querem qualidade de vida. A primeira coisa que elas falam é, eu queria ganhar mais, eu queria ter mais dinheiro. Mas como? Se não tá assim, né? Tá olhando assim, não tá olhando assim. Né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo para a gente conseguir mudar a mentalidade dessas pessoas, né? E ainda tem, você ainda sente um preconceito, assim, dos profissionais que estão na internet? Tem pouco, menos, mas tem. E você falou assim, eu quero dar um exemplo de uma mentorada minha, de como faz diferença. O nome dela é Miriam. Quando ela começou comigo, ela era CLT, ela trabalhava em um lugar há 10 anos, um bom tempo. E ela sempre falava que aquilo ali era uma segurança para ela. Mas só que não era. E aí ela se desprendeu. Ela saiu desse lugar. E a primeira vez que ela foi viajar, assim, depois desses 10 anos, que ela foi para Gramado, num evento, e ela me mandou uma mensagem, falando assim, Kenner, eu tô viajando depois de 10 anos, deixando meu estúdio com outras pessoas tomando conta, que eu contratei, e tô aqui passando para te agradecer. E aí, esses dias, eu vi uma viagem, ela foi pro Chile. Deixou o estúdio e foi pro Chile. Então ela tá vivendo. Sim. E quando a pessoa fala assim, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, eu falo, não existe. Quando o cara escreve isso lá, que a gente faz uma aplicação, né? Aí quando eu olho assim, eu nem chamo. Como é que a pessoa quer trabalhar menos e ganhar mais? Não existe. Aí, pô, a gente conhece o Joel, a gente conhece o Caio, não pessoalmente, Paulo Marçal, Thiago Nigo, esses caras, eles trabalham pra caramba, só que eles trabalham certo. Sim. Não existe trabalhar esforço menos. inteligente, né? Exato. Não existe trabalhar menos e ganhar mais. O que existe é trabalhar certo. Por exemplo, um cara que ganha R$2.000, ele não trabalha 10 vezes menos do que um cara que ganha 20. Ele trabalha 10 vezes menos eficiente. O cara ganha 20 é mais eficiente que ele. Então isso o digital ele trouxe muito isso, né? De você conseguir atingir uma eficiência maior naquilo que você faz em menos tempo. Sim. Então o momento que a gente está aqui é um momento que está caindo venda para mim porque eu tenho um programa digital e tá lá. Tem preconceito nisso? Já teve muito. Hoje, muito menos. As pessoas que tinham preconceito hoje estão fazendo o que a gente fazia há um tempo atrás. Isso principalmente na área do Pilates. E se a pessoa não se ligar que ela tem que entrar forte no digital, primeiro, não é tarde ainda. Mas já foi. Não foi. Não foi mesmo. Tá no começo ainda.
Então, eu falo que existem 4 tipos de empresa e entenda a pessoa, ela como uma empresa. Tem empresa que ela vende no digital, ou seja, ela vende ali um produto digital. Tem gente que ela usa o digital para vender algum produto, sei lá, por exemplo, a Amazon. A Amazon usa o digital para vender os produtos que ela tem. Tem empresa que faz as duas coisas. Ela vende no digital e ela usa também o digital para... E tem a quarta, que é a empresa que vai fechar a porta. Porque se você não vende no digital, ou um ou outro, ou os dois, não tem como você ficar para trás. Porque se você não tá fazendo, alguém tá. Com certeza. E se você não começar, alguém vai começar. Porque ele fala assim, mas é que ele nem é tão bom quanto eu. Mas só que ele faz. Eu já ouvi tanto isso. Porque fulaninho nem é tão bom, eu sou muito melhor. Eu falei, tá, mas quem sabe que você é melhor? Exato. Se você não se mostra, se você não é visto, você não é lembrado, né? As pessoas não vão saber o quão você é bom se você não divulgar o seu trabalho, porque o marketing, na verdade, nada mais é do que a ferramenta que você usa para divulgar o seu trabalho. E virou sinônimo de ser ruim, né? Fulaninho é marqueteiro, né? Virou esse sinônimo de ser ruim. Agora, vamos dar uma pivotada aqui no assunto. E eu queria falar de dor, que eu sei que você gosta de falar de dor, né? E tem muitos mitos envolvendo a dor, né, Kay, né? Eu acho até que por muitos profissionais de saúde, inclusive, né? Eu tenho espondilite anquilosante e há 20, já nem sei mais quantos anos atrás, que eu também não me apego muito a isso, não. Mas lá, pouquinho antes de terminar a faculdade, que eu tive diagnóstico de espondilite, e eu sempre fui do esporte. Minha vida inteira de colégio, e aí entrei na faculdade e deu aquela parada, porque a faculdade não tinha muito o que fazer. E aí virei atleta de fim de semana, dava minhas corridinhas na praia e tal. E com o diagnóstico da espondilite, que eu sentia muita dor, eu ouvi de um médico que eu não podia correr, enfim, essas coisas todas que, tá sentindo dor, não faz nada, né? Tá sentindo dor, tem que ficar, em repouso. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse mito que envolve a dor, né? Que a gente sabe que o movimento, na verdade, melhora, mas eu queria que você se aprofundasse mais nesse tema dor. Tá. Dos mitos todos. Primeira coisa que é assim, a gente ainda tem muito uma visão biomédica. A visão biomédica é justamente de tomar medicamento, de ficar em repouso e esperar o problema passar. Só que isso foi um bom tempo aplicado. Hoje a gente sabe que isso é totalmente contrário. Primeira coisa, qualquer tipo de dor, seja ela articular, seja ela por um desgaste, seja ela por uma lesão, é um movimento que vai curar. Vamos no passo a passo. Vamos falar de uma lesão real. Uma ruptura muscular. Rompi o meu músculo peitoral. Beleza. Será que se eu fizer um movimento pro peitoral vai machucar mais? Sim, naquele dia vai. Porém, eu posso fazer um movimento com as pernas. Sim. E logo em seguida, o que vai fazer uma cicatrização daquele... Que eu tô falando uma lesão aguda. Pum. Então, vou dar um exemplo. A gente tá agora, logo depois da lesão do Neymar. Neymar se machucou, rompeu o ligamento, uma lesão grave. Que as pessoas precisam de repouso. Não, ele vai voltar a jogar daqui a, 9 meses ou até 1 ano. Porém, esse tempo todo vai ser o exercício que vai recuperar ele. Que inclusive ele já está há alguns dias fazendo exercício pré-operatório. Sim. Então, a lesão, eu tive essa lesão, só que eu não operei porque eu não sou atleta de futebol, o que recupera é o exercício. Então, mesmo que haja uma lesão tecidual, como foi o caso dele, uma ruptura muscular, vai ser o exercício que vai regenerar, que vai recuperar. Agora vamos falar sobre envelhecimento, ou artrose, ou hérnia de disco, enfim, alguns problemas que é natural do corpo. Então, é natural. Então, por exemplo, a pessoa tem cabelo branco, é natural. Ninguém fala, putz, você tá com um problema aí, o que foi? Tá com cabelo? Não, isso é natural. A gente esconde eles aqui assim. Ó. É natural. Eu não preciso esconder. É natural.
É natural. Então as pessoas ficam preocupadas, não, apareceu. Eu tenho uma frase que eu falo que é diagnóstico não é destino. Sim, ela estava aqui anotada, inclusive. Eu falo isso porque uma hérnia de disco, 80% das pessoas com 60 anos tem alguma degeneração no disco. Ou seja, Até antes, né, se demole. Até antes, com 20 anos, 40%, 30% a 40% das pessoas têm hérnia de disco ou tem alguma degeneração. Então, não é o problema que vai fazer com que você tenha que parar. Vou dar um exemplo. Já teve estudos que fizeram um exame de imagem em ombro, a pessoa tinha dor no ombro. Qual era o pré-requisito? Não ter dor no outro ombro. Então, ela tinha dor no ombro direito, ela não podia ter dor no ombro esquerdo, ou vice-versa. Eles fizeram um exame do lado contrário da dor. A maioria deu que tinha também o mesmo problema que tinha outro lado, ou pior. Só que ela não sentia dor. Ou seja, o que significa? Que aquele problema não impede ela de fazer o movimento, de levantar o braço e tudo mais. A mesma coisa com o quadril, a mesma coisa com o joelho, a mesma coisa com o tornozelo, a mesma coisa com a coluna. A gente está falando aqui de dores articulares, dores musculares. As pessoas podem perguntar, mas e se for um problema, sei lá, de intestino, de cólica, de problema renal? E aí? Cara, se você conseguir se movimentar, o mínimo que seja, essa dor, ela vai diminuir. As mulheres que o digam, né? Quando a gente tá com cólica menstrual, a melhor coisa é se mexer do que ficar... Eu, pelo menos, não consigo... tô com cólica, não tá dando para correr do jeito que eu corro. Vou correr mais leve, mas eu preciso me movimentar. Eu fico agoniada de ficar parada. Tem uma frase que a gente fala, mais dano não significa mais dor. Ou mais dor não significa mais dano tecidual. E a dor, ela sempre vem antes de qualquer dano tecidual. Porque a pessoa, ela já espera a dor. E eu sempre falo isso, se você esperar a dor, ela vai vir. Então, quanto mais natural você se mexer, eu sei que dói, eu sei que incomoda, eu sei que está desconfortável, eu sei que não dá para se mexer direito. Mas quanto mais confortável você se movimentar, mais natural, maior a chance de você recuperar mais rápido. Sim. Quanto mais você ficar se escondendo e com medo da dor, mais ela vai demorar para ir embora. E ela pode se tornar crônica, e aí isso aí pode virar um ciclo que ansiedade, insônia, dor, enfim. E aí isso aí pode ser um problema. E vem as limitações psicológicas, né? Porque o que eu mais ouço é, eu sou instrutora de yoga também, né? Não posso fazer esse movimento porque eu tenho hérnia de disco. Eu não posso fazer, não posso correr porque eu tenho condromalácia. Você é a torcida do Flamengo, né? Como que o que você falaria para essas pessoas, né, que falam que não pode fazer tal movimento? O que de real tem de limitação para quem tem essas coisas mais comuns aqui que eu falei? Condromalácia, hérnia de disco. O que você falaria para essas pessoas? Não tem nenhuma ligação, zero. Nossa, mas dói muito. Zero ligação com o problema. O que a gente tem que fazer? Primeiro passo, chama educação em dor. O que é educação em dor? A pessoa entender que aquele problema que ela tem não é limitador físico para ela. Então ela pode sim se movimentar. É óbvio que é importante buscar um profissional para avaliar ela e para entender o porquê que está doendo. Sim, não é ignorar a dor. Não é ignorar a dor. Eu falo assim, enfrentar a dor é respeitar a dor. Quando você enfrenta, você respeita. Igual quando o lutador fala, não, eu respeito meu adversário, mas eu dou na cara dele. Porque se eu não der na cara dele, ele vai dar na minha. Eu falo um exemplo, assim, quando eu estou ensinando, quando eu dou curso para os meus alunos. E aí foi engraçado que depois eu vi isso, um documentário lá, acho que na Discovery, e o cara falou isso, assim. É um exemplo meio maluco, assim, mas é verdade. Eu falo assim, cara, imagina que você tá... Eu falo assim, às vezes, numa cidade, ou sei lá, você tá num safari, você tá num lugar assim, daqui a pouco você olha, não tem ninguém na sua volta. Daqui a pouco você olha pro lado assim, tem, sei lá, um tigre olhando pra ti. Você tem 3 opções. Uma opção
é tu ficar parado. Ele vai te catar. A outra opção é tu correr. Ele também vai te catar. Tu não vai conseguir correr de um tigre. E a opção número 3 é tu ir pra cima. Gritando. Aff, Maria. Assim, ó. Ele parado, ele vai te catar. Se tu correr, ele vai te catar. Se tu ir pra cima, tu tem uma chance. Uma chance. Sim. Então vai pra cima, negão. É verdade. E a dor é assim. Se você ficar parado e não fizer nada, ela te pega. Se você correr dela, ela te pega. Agora, se você enfrentar... E aí o cara falou. Ele falou isso assim, quando um animal, seja ele um cachorro ou um animal de... Ele vê um comportamento que não é usual, que não é comum no instinto dele, ele fala assim, como assim ele tá vindo pra cima de mim? E não é normal. Ele pode até ir, mas ele tem uma chance ou de recuar, ou de ficar com medo de você, Sim. dele ficar com medo de você, ou se você acertar uma nele e ir embora. Eu vi esse documentário, né? E assim, tudo bem, é uma... Ali, um tigre, pô, cara, você vai... Fala assim, mas a dor é assim. Sim. Ou você enfrenta, que é respeito, ou você vai perder. Se você não enfrentar, se você não buscar ajuda, se você não se movimentar, se você não fizer o exercício, ela vai te catar. E você vai perder. E aí, isso... Quando você entra num ciclo, aí você pode entrar em depressão e outras doenças, problemas cardíacos e tudo mais, por causa do sedentarismo de você não ter enfrentado a dor. Sim, e é impressionante, porque as pessoas que sentem algum tipo de dor e que se propõem a fazer algo, a se movimentar de alguma forma, praticamente 100% fala que a dor aliviou, né? Exato. Meu pai tem 82 anos e ele estava sedentário há muito, muito tempo. Ele sempre foi sedentário, ele no máximo fazia uma caminhada e tal, e tem muito tempo que ele não fazia. E aí ele achei tão bonitinho que um dia ele me mandou mensagem, falou assim, eu vi o seu podcast com um rapaz, eu falei com um rapaz que tem esclerose múltipla, que foi o primeiro brasileiro com esclerose múltipla a fazer o Ironman. Acho que eu sei quem é. O Gildo. E aí ele falou assim, me inspirei no podcast que você fez, vou voltar a caminhar, vou voltar a cuidar da minha saúde. E aí eu falei, e aí pai, voltou a caminhar? Caminhei 4 vezes essa semana. Aí meu irmão falou, ele comprou até um tênis, não sei o quê. E aí... sei lá, 1 semana atrás, 2 semanas atrás, eu falei, e aí, o que você está sentindo de diferente depois que você foi caminhar? Aí ele, a dor que eu sentia no joelho passou. Eu nem sabia dessa dor no joelho, mas assim, a dor passa, mas as pessoas ficam... Tem gente que parece que se agarra naquela dor, né? E gosta de dizer que sente a dor, sim, né? É impressionante isso. E eu falo, assim, eu tenho tenho certeza que também tem uma coisa muito que as pessoas se desconectaram do próprio corpo, né? Uhum. Não tem consciência corporal. Eu comecei a perceber muito isso na yoga. Eu não sei se é porque, como eu sempre fiz esporte, eu era da ginástica rítmica, eu sempre fui do balé, sempre fiz alguma coisa, então eu acho que as pessoas que passam por esse momento, elas têm uma percepção, uma consciência corporal maior. E quando você vai lidar com as pessoas que não fizeram muito, ou até fizeram, mas de uma certa forma elas perderam isso, até com essa coisa louca da correria do dia a dia, as pessoas se desconectaram do próprio corpo. E quando eu estou dando aula, eu sempre falo assim, se você está sentindo alguma dor, observa como é essa dor. Né? É uma dor que está machucando ou é uma dor porque você está trabalhando um lugar uma parte do seu corpo que você não está acostumada? Porque na yoga tem isso, né? Na yoga você descobre músculos que você nem sabia que existia. Então, eu também percebo essa falta de consciência corporal nas pessoas, né? Que é difícil da gente... De mostrar. Às vezes você está até orientando um exercício, né? Porque tem aquela coisa de você guiar um exercício. Você está guiando, você pode guiar fisicamente, até dando um toque mesmo, toque físico, ou só verbalizando, justamente para avaliar o nível de consciência corporal daquelas pessoas, né? Às vezes você fala, sei lá, bota a mão para trás, aí a pessoa fica meio perdida, fala, a mão para trás, aí você demonstra, né? Você percebe que essa coisa também da proteção com a dor é uma desconexão do próprio corpo. Você sente isso, talvez, sei lá, como um feedback dos seus próprios alunos profissionais. O que eles trazem de mais queixa
dos alunos deles. Eles falam Pacientes, né? Alunos e pacientes. Essa questão de desconexão é justamente pela não prática de um esporte. O esporte ele traz muito isso. Igual você falou, desde os adolescentes. Então, essa prática esportiva, eu falo que é fundamental você colocar o filho no esporte, colocar o filho para praticar. Então, essa desconexão existe, sim, justamente pelo excesso do sedentário. O sedentário está muito em excesso, né? As pessoas, elas estão ficando doentes por não praticar exercício. Então, eu falo assim, cara, começa fazendo o que você gosta. Pode ser 5 minutos por dia, 3 minutos por dia, mas dá um passo, sai da inércia. Porque quanto mais a pessoa ela se movimenta, mais ela conecta o corpo com aquilo que ela quer fazer. Seja no trabalho. E aí a gente sabe, né, que você, quando você faz um exercício, você consegue memorizar mais, você consegue aprender mais, você consegue ficar mais inteligente, né? Inclusive tem um estudo lá, se não me engano, na Coreia do Sul, que as crianças que praticavam o exercício físico, elas conseguiam ter um rendimento melhor na escola do que isso foi um estudo, obviamente, do que as que não praticavam a educação física. Então, essa conexão não só do corpo de consciência postural, mas também conexão de mentalidade, o exercício, o movimento, ele traz pra caramba. Então, por isso que eu falo, se mexe, faz o que você quiser, mas se mexe. E ainda tem o impacto do movimento no sono também, né? Também. Muita gente sofrendo de insônia aí, que também é um número que só aumenta. E eu falo, gente, se vocês se movimentarem, vocês vão perceber que vocês vão dormir melhor, né? Tem que gastar a energia do corpo para o corpo sentir a necessidade de reabastecer a energia, né? E eu falo, se a gente se preocupa com um carro, se você deixar um carro parado na garagem, o que acontece com ele? Ele para de funcionar, né? Então a gente se preocupa até em ligar o motor ali para botar para funcionar, para ele não parar de vez. Então, por que tanta gente faz isso com o próprio corpo, né? Deixar ele parado, né? Exato. Então, tem que realmente, galera, movimento, a gente foi feito para se movimentar, né? A gente tem músculos, articulações, né? A gente tem todo o nosso corpo pronto para se movimentar, feito para se movimentar, não só para a gente ser funcional, como para a gente ter uma longevidade saudável, né? Porque ninguém quer chegar na velhice sem conseguir se abaixar, sem conseguir brincar com o neto, sem conseguir ser funcional, minimamente funcional, né, Keiner? E a outra coisa que eu queria te perguntar é com relação à corrida. Eu vejo que existe muito medo, assim, as pessoas sempre falam assim, como eu sou corredora, né? Muita gente fala assim, eu queria correr, mas, poxa, eu não posso correr porque eu tenho não sei o que lá no joelho. Eu não posso correr porque eu tenho hérnia de disco. Eu não posso correr porque eu tenho sarcopenia. Vamos falar aí da galera que está entrando na menopausa. Por que você acha que tem tanto medo, né? Existe um medo de correr. Parece que correr virou não posso fazer nada de impacto. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma... Tem uma coisa que é assim, viés da autoridade. As pessoas acreditam em autoridades. E um modelo biomédico é autoridade. Quando eu falo modelo biomédico, eu não estou falando de médico. Estou falando modelo biomédico. Porque eu já vi fisioterapeuta falando isso, que não pode correr se tem algum problema no joelho. Eu já vi professor de educação física falando isso, que não pode fazer exercício de impacto. E óbvio que eu já vi médico também. Então, o que as pessoas precisam entender? Por exemplo, tem um artigo que fala que se você é corredor, o seu disco vertebral, que é o que amortece, ele é mais forte do que quem não corre. O que é condromalácia? Condromalácia é o desgaste natural do joelho. Você pode ter menos, você pode ter mais, por vários fatores. Porém, a musculatura forte protege o joelho. Então, você que corre, independente se é por hobby ou por competição, você precisa também fazer um fortalecimento. Seja um pilates, seja um funcional, seja uma musculação, para evitar que seu joelho doa. Não é não correr. É correr, principalmente se for ali, se você for frequente na sua corrida, na sua caminhada, você usar também um trabalho de fortalecimento. A corrida, ele é o esporte mais popular que tem. Se eu quiser sair hoje...
Inclusive hoje, quando tava vindo pra cá, eu olhava o tempo do Já quem nunca do fez GPS isso? e falava assim, cara, Se eu fosse se eu correndo, parar o carro e for correndo, eu vou mais rápido. a gente sempre faz essa conta, Você vai né? assim, pô, eu olhei assim, pô, tá dando 10 quilômetros e 1 hora. Cara, 10 quilômetros eu faço mais rápido que 1 hora. Então, tipo assim, a corrida é vida, é popular, você consegue fazer de qualquer jeito. Então as pessoas talvez tenham um cuidado acima da média, acima do que precisa. Cara, corre. Depois se arruma. É melhor você fazer errado do que não fazer. Eu também acho. Eu, como fisioterapeuta, falando isso, as pessoas falam, nossa, que absurdo. Eu falo, cara, eu prefiro que o cara se faça o exercício, corra todo errado, faça tudo errado, mas depois eu arrumo, do que pegar o sedentário e querer colocar ele para se mexer. E eu arrisco dizer mais, eu arrisco dizer que o nosso corpo se adapta. Se adapta. É óbvio que você não vai correr sozinho uma maratona sem treinador, vai se estragar, com certeza, mas a fisioterapia agradece, né? Mas correr Mas um pouquinho todo dia não faz mal nenhum. O corpo acaba se adaptando, né? Exato. O nosso corpo também é muito inteligente. Não adianta você vai pegar uma imagem da minha coluna e a imagem da sua coluna, ela não vai ser igual, né? Não, Você vai tá- tem ali uma anatomia, digamos, Básica, padrão, né? básica, mas que cada um vai se adaptando. Eu não esqueço nunca, assim, do dia que o médico foi muito taxativo em falar, olha, você pode fazer o que você quiser, menos correr. E para mim foi igual falar assim, vai lá correr. E aí eu acabei virando maratonista, outra maratonista de montanha e tal. E depois um outro médico até me chamou para ir para dar uma palestra no evento de reumatologia, justamente para falar como a minha mudança de estilo de vida, com esporte, com tudo, tinha feito com que a doença para mim hoje em dia, né, é aquilo, diagnóstico não é destino, né? Eu adoro essa sua frase, porque é verdade. Às vezes as pessoas falam assim, lembra que você não é a doença, né? Você que tem que mandar no seu próprio corpo. E você estava falando essa coisa do modelo biomédico, né? Já fazendo também uma mudança aqui. Porque eu também sempre falo o seguinte, que o médico, o fisioterapeuta, ou qualquer profissional que vá lhe atender, ele é um especialista técnico, né, dentro do que ele estudou, mas que a gente tem que saber mais do nosso corpo do que qualquer outra pessoa. Né? Não adianta você chegar no médico e falar, estou com uma dor nas costas. Tá, mas aonde, como essa dor, o que faz ela piorar, o que faz ela melhorar, quando começa. Se você não tiver todos os dados ali para entregar para o profissional, ele não vai saber fazer nada, porque é você que tem que saber do seu corpo. Então, quando o médico falou, eu não posso correr, eu fiquei com isso na cabeça e eu fiquei, mas por que eu não posso correr? E graças a Deus eu caí na mão de um educador físico que quando eu falei para ele isso, ele falou assim, não, você pode correr. Você vai correr supervisionada, a gente vai te avaliando e vai vendo dentro do seu limite. E aí foi 1, 2, 3, 5, 10, 21, 42, 55, até que eu corri 100 quilômetros e graças a Deus estou ótima, maravilhosa e sigo correndo. Ok, né? Uma outra coisa que eu queria que você falasse... só mais uma coisa que eu falei da condromalácia, falei da hérnia e as pessoas que estalam. Eu não posso fazer isso porque meu joelho estala. Os crocantes aí. Essa crocância aí do Crocs, esse Crocs aí é natural. Se não vier Crocs, seguido de dor, né? O Crocs que faz ali, o barulho que faz, nada mais é do que o líquido que a gente tem nas articulações formando bolhas e essas bolhas estourando. Não é nada além disso. Só é um problema, entre aspas, quando é um estalo mais forte seguido de dor. Sim. Aí tudo bem, mas fora isso, e mesmo assim é um problema entre aspas, né? Aqueles estalos que fazem articulação, isso aí esquece que todo mundo tem. Porque tem aquele estalo, né? Eu tenho um joelho que toda vez que eu agacho ele estala. Mas tem aqueles estalos também que vêm durante a lesão. Sei lá, você faz um movimento brusco que lesiona, às vezes pode estalar, que é né? Uma ruptura. Mas o estalo do movimento é a sua crocância mesmo, né? Cada um com sua crocância, né? Exato. E a outra coisa que eu queria falar, nossa, já o tempo voou.
Eu acho que tem também as pessoas têm uma dificuldade de entendimento de quando que eu alongo, quando que eu aqueço, quando que eu alongo antes de treinar, eu alongo depois de treinar, eu faço mobilidade, eu faço aquecimento. Eu acho que também tem essas diferenças, né, entre fortalecimento, alongamento, mobilidade, aquecimento. Em que momento do dia é melhor alongar ou faz tudo junto? Fala aí pra gente um pouquinho. Não tem uma regra. Um fortalecimento específico, né? Se a gente está falando de corrida, é importante que seja em momentos diferentes do treino. Vou fazer um treino de corrida, que nem hoje mesmo eu tenho 8 km para fazer. Eu não vou fazer 8 km e depois treinar um crossfit, por exemplo, em seguida. A não ser que seja numa situação específica. Inclusive, por exemplo, hoje pode ser que seja. Eu tô falando hoje porque eu vim aqui fazer um podcast, beleza. Mas normalmente não. Normalmente eu faço assim, ou corro de manhã e faço um fortalecimento à tarde, ou vice-versa, tá? Agora, em relação a alongamento e mobilidade, aí também não tem uma regra. Por exemplo, eu posso fazer uma mobilidade e correr? Posso. Eu posso correr e fazer mobilidade depois? Posso. Eu posso alongar e correr? Posso. Eu posso correr e alongar? Posso. O que vai me prevenir lesão? Fortalecimento. E a mobilidade? Mobilidade não vai prevenir lesão, mas ela vai deixar você mais solto, mais leve. Então, você não é obrigado a fazer a mobilidade. E também você pode fazer. Tem gente que fala que não faz. Não, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu só não ficaria me alongando muito forte antes de uma corrida, porque não faz sentido. Mas também não tem problema. Então, qual é o certo? O certo é você fazer um fortalecimento. Kineiro, eu posso correr na segunda e fazer um fortalecimento na terça e assim por diante? Pode. Pode também, tá? Pode ser desse jeito alternado. Em relação a treino de corrida ou qualquer outro esporte e fortalecimento. Eu só não faria junto, que aí você ou vai prejudicar um ou vai prejudicar o outro. Agora, em relação à mobilidade e alongamento, você pode fazer todo dia. Não tem problema nenhum. Eu sou um defensor da mobilidade. Faço todo dia, inclusive eu tenho uma aula lá que a galera entra comigo 6h20 da manhã e faz. Todo dia ali eu faço um pouco de mobilidade, um pouco do core, um pouco de exercício. Não é forte, é leve, é bem tranquilo. 20 minutos, meia hora já é o suficiente. O fortalecimento também. Então é isso, você pode fazer a hora que você quiser, antes, depois, durante. E o fortalecimento é bom fazer em horários distantes de um treino de corrida mais intenso, por exemplo. E eu sempre faço uma pergunta antes de terminar o podcast, mas antes da pergunta, eu queria que você mostrasse se é possível não agachar. Porque tem médico que fala, né? Não pode agachar. Tem aqueles videozinhos clássicos, né? Da pessoa tentando sentar na cadeira. Pois é, o agachamento, ele é um dos movimentos mais naturais que a gente tem no nosso corpo. Que a gente fala que é a flexão de joelho e flexão de quadril, né? Não existe a possibilidade da pessoa não viver sem um agachamento. Você subir uma escada é um agachamento unilateral. É verdade. Subir uma escada é um agachamento unilateral. Descer a escada é um agachamento unilateral. Então, qual é o problema nisso? Qual é o problema dessa informação? Que a pessoa ela não vai deixar de subir escada, não vai deixar de ir no banheiro, mas ela vai deixar de treinar. Por que se começou essa coisa de não pode agachar, não pode passar o joelho da linha do tornozelo? Não, gostaria de saber também, não sei de onde que vem isso. Quer dizer, eu sei, na verdade eu sei. Tem um artigo que eles fizeram Teve alguns artigos, um de coluna, de rodar a coluna, eles fizeram com uma coluna de porco, que é muito semelhante ao ser humano, e era uma coluna que já estava morta. Por mais que era de porco, já estava morta. Então não tinha tudo o que o corpo normal tinha. E esse outro artigo foi feito com paraquedistas. Ou seja, o impacto que eles tinham. Então, alguns artigos desses tiveram conclusões erradas pelo fato do desfecho que eles estavam querendo ser outro. E aí acabou,
Se você dobrar o joelho mais de 90 graus, que não sei de onde que vem esse ângulo também, vai machucar e não machuca. Se eu levar o ombro acima da cabeça, vai machucar e não machuca. Então essas informações é aquilo que eu falei, o viés da autoridade. Essas informações são muito ruins, porque a pessoa não vai deixar de fazer as coisas, mas ela vai deixar de treinar. É verdade. Porque se você tiver que se abaixar para, sei lá... Quando a gente sair daqui, a gente vai fazer um agachamento. É verdade, para levantar da Vai cadeira. levantar a cadeira. Exato. E virar a coluna também, né? Essas coisas de rotação da coluna. Na yoga tem as torções, né? Então tem muita gente que fala, ai, não posso torcer porque eu tenho... Gente... Torção é normal. Você olha para trás, olha para o lado, brinca com o seu filho, vai trocar o seu filho, você brincar, você pegar o seu filho no colo, tudo é agachamento, tudo é movimento que as pessoas falam que é proibido, na verdade, as pessoas fazem. E é aquilo, o problema é, ela não vai deixar de fazer, até porque ela nem sabe o que está fazendo, mas o problema é que ela vai deixar de treinar. Esse é o problema. E, Keine, eu sempre faço uma última pergunta, e essa é a última de verdade, que é, o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida, eu acredito que é você ser independente por tua escolha. A sua escolha. Porque se a tua escolha for do sedentarismo, muito provável que você vai ter um problema e esse problema não vai ser a sua escolha. Quando eu falo isso, que tudo bem, a pessoa pode ter um problema, mas só que não foi por causa da escolha dela. Todo mundo é suscetível a ter um problema, um acidente, mas só que aquele problema não foi escolha. Então, a sua escolha tem que ser pelo exercício. Porque você ser independente, você ser livre, você fazer o que você quiser, ter dignidade pelas suas escolhas, pelas suas decisões, é o que muda a sua vida. Então, qualidade de vida é você decidir se movimentar. Então, galera, tá dado o recado. Se você ainda está no sedentarismo, saia ontem. Porque se você acha que você vai ter essa vida que você tem hoje para sempre, não, o preço vem, né? Uma hora ou outra, o preço sempre vem. E quem vai pagar não é só você, às vezes é você, seus familiares que vão ter que cuidar de você, as pessoas que estão ao seu redor. Então, faça a sua escolha pela sua saúde hoje que ainda dá tempo. Nunca é tarde, né? Eu tava vendo a gente estava conversando aqui antes, eu estou fazendo uma pós de medicina do estilo de vida e eles mostraram um artigo do impacto das pessoas que começam a fazer atividade física idosas. E assim, enquanto a vida tem tempo, os benefícios são enormes, né? Assim, não existe praticamente contraindicação. O que a gente estava falando, até um paciente que está deitado no leito de uma cama, tem um fisioterapeuta ali que pode estar fazendo algum movimento passivo ali, né? Para ajudar. Então, não tem desculpa. A escolha é sua, a responsabilidade também é sua, né? Exato. Então, Keine, queria te agradecer por você ter vindo. Deixa seus contatos, é a hora do jabá, de você deixar seus contatos, onde as pessoas te encontram, os seus cursos. O microfone é seu para fazer o seu jabá aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Galera, meu nome é Keiner Luiz. Keiner com Y, K-E-Y-N-R, Luiz. Canal do YouTube, Instagram, TikTok. Você me encontra com esse nome. Em breve, quando você estiver vendo esse podcast, talvez meu livro, O Movimento é a Arte da Cura, já esteja aí nas livrarias do aeroporto, na Amazon. É um livro que eu falo exatamente isso que a gente falou aqui, de um jeito que você consegue entender. Então você pode me procurar nas redes sociais, que você vai conseguir poder fazer essa leitura. Me segue no Instagram lá, que também tem exercício para você fazer a hora que você quiser na sua casa, ou aonde você estiver. Manu, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez e conta comigo sempre. Eu que agradeço mais uma vez pela sua presença. E galera, para quem ainda não me segue, meu Instagram é @manurios_, aquele tracinho embaixo, AL. Meu canal no YouTube, Manu Rios, Saúde em Primeiro Lugar. Meu livro, A Saúde Está Doente, se você quer ter uma vida com mais qualidade. Está à venda
Lá no link da bio do meu Instagram também tem um QR Code que vai aparecer aqui na tela e lá na Amazon, então é só buscar lá. E aproveita, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, que você está ajudando a gente a manter esse canal no ar e tá propagando sempre cada vez mais informação sobre saúde, porque saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Mais uma vez, obrigada e até o próximo episódio. É isso. Valeu.